falamos em inteligência artificial, a primeira coisa que vem à cabeça são robôs conscientes tais quais o Exterminador do Futuro. Entretanto, o conceito de inteligência artificial pode ser trazido para uma realidade mais próxima da que vivemos, não como uma fantasia futurista, mas aplicada a cenários onde seu uso gera benefícios significativos. Inseridos em uma sociedade globalizada, que ainda desconhece os impactos concretos que a avalanche de informação pode causar, a inteligência artificial pode ser aplicada para análise de dados preditivas baseadas no aprendizado de máquina. Inteligência artificial, um termo amplamente utilizado hoje em dia, esconde até certo ponto outros dois conceitos extremamente importantes para o desenvolvimento da espinha dorsal de um sistema inteligente. Existem diferenças entre os conceitos de IA, Machine Learning e Deep Learning, embora elas não sejam excludentes. Muito pelo contrário, elas complementam umas às outras. Eles têm a ver com inteligência artificial porque a IA em si pode ser considerada um termo genérico. Derivado da computação cognitiva, trata-se de um guarda-chuva sobre as abordagens diferentes para criar um sistema autônomo, capaz de gerir as suas próprias regras e agir de acordo com elas. Assim, pode-se dizer que toda Machine Learning é um tipo de IA, mas nem toda IA é baseada em Machine Learning. Já o Deep Learning é uma das técnicas utilizadas para que a máquina consiga interpretar dados e aprender com eles. As fronteiras do aprendizado de máquina, conceito fundamental a ser definido quando falamos de inteligência artificial, entretanto, ainda são um pouco vagas. Dizer que uma máquina é dotada de inteligência, isto é, capaz de aprender algo, é antes de tudo compreender que computadores podem ser programados para aprender e extrair informações de dados. Segundo a definição de 1959 de Arthur Samuel, o aprendizado de máquina é o campo do estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem ser explicitamente programado. Inteligências artificiais estruturadas sobre redes neurais profundas e algoritmos de aprendizagem são capazes de analisar e descobrir padrões ocultos em conjuntos de dados não estruturados, revelando informações antes desconhecidas. Uma máquina dotada de inteligência é, antes de tudo, um sistema matemático extremamente preciso que trabalha analisando dados para gerar conclusões. Se você treina um modelo de aprendizado de máquina dizendo que os e-mails que contêm, no corpo ou no título, palavras para você, são geralmente marcados como spam, facilmente ela será capaz de reconhecer as variações dessa abordagem, bem como os padrões implícitos que dificilmente seriam abordados como regra de negócio em um algoritmo de decisão manual. Tratando-se de inteligência artificial, muito dificilmente poderemos prosseguir no tema sem falar sobre os conceitos de dado e informação. Um conjunto de dados é a reunião de valores que, a princípio, não possuem significado relevante ou sentido. Portanto, não tem valor algum para embasar conclusões, muito menos respaldar decisões. Entretanto, quando analisamos um conjunto de dados, é possível dele extrair algo extremamente valioso: a informação, que é a ordenação e a organização dos dados de forma a transmitir significado e compreensão dentro de um determinado contexto. A abundância de dados que coletamos fornece às inteligências artificiais os exemplos de que elas precisam para identificar diferenças, aumentar sua capacidade de reconhecimento de padrões e identificar mesmo os menores detalhes dentro desses padrões encontrados. Até pouco tempo atrás, armazenar e processar dados era uma tarefa extremamente difícil e custosa. Entretanto, a modernização dos bancos de dados, que cada vez mais tornam-se poderosos e versáteis mecanismos de controle do fluxo de dados, proporcionou uma revolução nunca antes vista para a área de análise de dados. Se o armazenamento e o processamento de dados não caracteriza mais uma barreira, é completamente plausível trabalhar modelos probabilísticos extremamente precisos, alimentados com enormes conjuntos de dados. E é exatamente do treinamento de um modelo como este que derivam todas as conclusões que as grandes corporações do Vale do Silício tomam a respeito do conteúdo que elas mostram para nós. A estimativa é que, durante sua vida, o ser humano gera em torno de incríveis 1,7 megabytes de dados por segundo. A análise minuciosa que as máquinas são capazes de fazer em cima dos dados do seu perfil do Facebook gera conclusões a partir das quais é possível definir com precisão qual matéria do BuzzFeed deve aparecer primeiro no seu feed de notícias. Segundo o site Gartner, até o fim de 2024, 75% das empresas irão operacionalizar a IA. Em que casos, então, é recomendado o uso da IA por especialistas? A pergunta mais relevante a ser considerada por alguém que busca essa solução, conforme citado anteriormente, é o tamanho dos datasets que serão trabalhados.
Afinal, não faz muito sentido empregar o uso da IA caso os datasets trabalhados possuam 5, 6 ou 7 variáveis, pois esse trabalho pode ser realizado facilmente por um cientista de dados com um custo muito menor para a empresa. Outro grande fator a ser considerado é a velocidade em que os resultados de análise são entregues. O processo completo de análise de dados tradicional leva tempo. Necessita de análise minuciosa dos dados, identificação das correlações, o descarte das informações desnecessárias e realizar toda a organização para a apresentação desses dados. O uso da IA acelera esse processo de forma absurda, fazendo com que esse trabalho que demoraria dias dure apenas alguns minutos ou horas, dependendo do algoritmo empregado. Bom, no fim, o uso de IA ainda é muito mais custoso para a empresa do que a contratação de cientista de dados. Então é necessária uma análise mais profunda de cada caso para então poder tomar a decisão de qual caminho seguir. Se até aqui você ainda não se convenceu de que usar a IA na análise de dados é uma boa ideia, eu vou tentar te convencer agora. Bom, com essa gestão de dados com base na IA, a perspectiva promissora de minimizar os riscos para a tomada de decisões é um ganho para toda empresa, ainda mais em épocas tão incertas como a nossa. Com a atuação da IA na análise de dados, o time de projetos, junto com as metas comerciais, tem a possibilidade de trazer resultados positivos e significativos para a empresa, entendendo melhor os desafios e maneiras mais fáceis de antecipar possíveis necessidades, que ainda não foram mapeadas. Além de que segmentos como comércio atacadista, logística, mobilidade urbana e varejo, eles são alguns exemplos da combinação de análise de dados e inteligência artificial. Por conta da sua complexidade, esses setores precisam de mais canais práticos de automação inteligente, que consigam prover mais qualidade nos serviços, justamente pelo melhor controle dos seus dados e segurança, no caso. Além disso tudo, com esse tipo de implementação de IA junto com a análise de dados, uma organização sai ganhando muito com o aumento de capacidade da mão de obra, além do aumento do capital, porque a IA ela desempenha grande parte das tarefas burocráticas e repetitivas. Assim, o time de TI vai ter mais tempo para desempenhar outras atividades, resultando em mais produtividade efetiva. Certo, Bruno. Mas isso aí é um cenário perfeito? Não, sempre tem um lado negativo. Nesse cenário de IA, no mundo da análise de dados, é muito difícil saber qual algoritmo utilizar para determinada tarefa. Além de que as IAs utilizam de estimativas para chegar ao resultado. E mesmo sendo de um grau muito pequeno, elas podem sim induzir ao erro. E gente, convenhamos, utilizar a IA não é uma decisão barata. A empresa que for optar por utilizar uma IA na sua análise de dados, ela terá que ter um capital financeiro muito alto. Além disso, profissionais que saibam mexer com o IA ainda não estão muito presentes no mercado de trabalho. Então vai ser difícil achar um profissional que possa manusear bem essa inteligência artificial. Então, a partir do momento que estamos com o conjunto de dados em mãos e queremos extrair algum tipo de informação dele, seja para tomar decisões mais informadas ou seja para treinar um modelo de machine learning, o primeiro passo que devemos fazer é entender como todos esses data points se caracterizam e interagem entre si. Para isso, precisamos fazer o que é conhecido como análise exploratória de dados, ou EDA em inglês. Essa etapa usa de técnicas estatísticas bastante conhecidas a fim de descrever, analisar e interpretar os dados, por meio de gráficos de caixa e dispersão, histogramas, medidas de tendência central e por aí vai. Existem diversas ferramentas para se fazer EDA. A prática comum é realizar todas as etapas de treinamento de um algoritmo com a mesma linguagem, mas nesse caso optamos por usar uma plataforma baseada em cloud que automatiza todo esse processo de forma intuitiva e sem o uso de muito código. Basicamente um Wix para análise exploratória. O nome é Qlik. Basta entrar no site, criar uma conta e acessar a parte QlikSense que você vai ter acesso por 30 dias. Para nosso exemplo, estaremos utilizando a famosa base de dados Iris para treinarmos mais tarde o nosso modelo. Então, para iniciarmos com Qlik, basta criarmos uma nova aplicação e carregar nossos dados.
Se quisermos, podemos também conectar outros serviços à plataforma. Assim que carregarmos nossos datasets, somos direcionados a essa página, onde podemos começar a gerenciar e explorar nossos dados. Na parte superior do nosso aplicativo, podemos preparar, analisar e narrar os dados que temos. Se clicarmos em preparar, podemos ver as opções de gerenciamento, a opção de visualizar o modelo lógico e a opção de modelo de tabelas. Como o dataset Iris é único, não há muito o que mostrar aqui, por isso baixamos esse outro conjunto de datasets do Kaggle para brincar. Assim que clicarmos em uma dessas bolhas, o próprio aplicativo já nos indica recomendações de links a serem feitos para facilitar nossa exploração. Após fazermos essas ligações recomendadas, se formos no modelo lógico, podemos ver que o clique já cria isso para a gente. Se quisermos criar outras correlações que o clique não notou, podemos também por meio de código clicando aqui. Voltando para o nosso aplicativo Iris, vamos então seguir para a parte de criação de gráficos, a mais divertida. Basta clicar em analisar, ideias, para termos sugestões de ideias de exploração. Além das opções de criar automaticamente, podemos ver individualmente informações de cada tabela, ou podemos ainda fazer perguntas ao clique que ele já nos retorna uma resposta relacionada ao nosso dataset. Por fim, para salvarmos e utilizarmos tudo isso, basta adicionarmos os gráficos desejados na pasta, depois ir em narrativa e adicionar essa biblioteca aos nossos slides. Mas não termina aí. Durante a apresentação, todos os gráficos criados são interativos. Então, se alguém do público possuir alguma questão em específico, você pode saná-la na hora. Pronto, agora podemos treinar nossos modelos. E vou explicar um pouco a execução dos dois algoritmos utilizados para a aplicação mais simples de IA, utilizando o dataset Iris. O primeiro algoritmo é o K-means, que é um algoritmo de aprendizado não supervisionado para a separação do conjunto de dados em clusters, e utiliza N centroides para verificação da distância dos dados entre eles, sendo que na fase de treinamento esses centroides se ajustam conforme os dados são utilizados. Primeiro fazemos o import do Pandas, que é uma biblioteca para a utilização de grandes volumes de dados, e o import do sklearn, que é a biblioteca que implementa o algoritmo K-means. Os outros imports são apenas para visualização e manipulação dos dados. Primeiro, então, com Pandas, vamos ler o datasource da Iris, que está hospedada nesse repositório. Agora a gente consegue ver os primeiros 5 valores do dataset. No caso, antes de executar o algoritmo, temos que manipular o conjunto de dados. Então, primeiro temos que garantir que os dados são do tipo float. Após isso, como o algoritmo é não supervisionado, não precisamos do conjunto de dados rotulados. Agora que temos o conjunto de dados pronto, vamos treinar o algoritmo, utilizando com um número de clusters igual a 3, já que sabemos que os dados são distribuídos entre setosa, virgínica e versicolor. Para treinar, utilizamos o fit, que usa como entrada o conjunto de dados treinamento. E como não separamos o conjunto de dados treinamento e de teste, testamos com o mesmo conjunto de dados. Agora que já testamos, vamos verificar esse conjunto de dados resultante e comparar com os dados já rotulados, e com isso podemos verificar a quantidade de acertos que nosso modelo realizou. Então, primeiro, fazemos o agrupamento dos dados em variedade e o número do cluster, e com isso eu adicionei uma outra coluna para verificar a quantidade que representa aqueles dados com o conjunto total. Com isso, temos que verificar primeiro qual dos clusters representam cada tipo de íris.
Para obter qual cluster cada íris representa, é necessário verificar a quantidade que cada variedade foi identificada, e a que obtiver maior será a escolhida para o determinado cluster. Portanto, analisando a quantidade de acertos com o conjunto rotulado e o conjunto resultante dos testes, verificamos que teve uma taxa de acerto de 89,3%. Agora eu vou mostrar o mesmo algoritmo, mas separando o conjunto de dados de teste, já que anteriormente, como treinamos e testamos com o mesmo conjunto, esses dados estão enviesados e com isso não representam um modelo eficaz. Com isso, executamos novamente. Separamos os dados rotulados e agora separamos os dados de teste e de treino. Na literatura é recomendado uma certa porcentagem de dados de treino e de teste. Com isso, eu separei os 60% dos dados de treino e 40% dos dados de teste. Então, agora treinando os dados, vamos verificar qual é a taxa de acerto do modelo. Já era de se esperar que a taxa de acerto seria um pouco inferior à taxa de acertos anteriormente, pois executando com os mesmos conjuntos de teste e treino, o teste fica enviesado. Em seguida, vou mostrar a execução do algoritmo KNN ou K vizinhos próximos. Ele é um algoritmo para classificação supervisionada e que separa em clusters, dependendo da quantidade de elementos que o algoritmo vai verificar, pegando os elementos mais próximos e verificando a distância entre eles. Então, primeiramente, fazemos os mesmos tratamentos de dados e separamos os dados de treino e teste, na mesma quantidade anteriormente. Agora, temos que verificar a quantidade de vizinhos na qual é a melhor para esse conjunto de dados. Com isso, verificamos para cada quantidade de vizinhos o grau de acertos que obteve, executando o treinamento e teste. Como visto no gráfico acima, temos que um conjunto de vizinhos igual a 12 corresponde a um grau de sucesso bom para o conjunto de dados de teste. O que possibilitou a ascensão da análise de dados para o patamar e eficiência de hoje foi o aumento exponencial no número de dados que são guardados, em conjunto com o aumento da capacidade computacional que continua crescendo hoje e o declínio desse preço da capacidade computacional. Com os serviços de nuvem que disponibilizam placas dedicadas para o treino de algoritmos como os de Deep Learning, o custo baixou muito comparado a ter que comprar um hardware específico para um melhor treino de modelos e eficiência desses algoritmos. Felizmente, hoje, empresas médias não precisam de muitos recursos de hardware nem de um time inteiro de pessoas para conseguir gerar valor com soluções de análise de dados. Ela está inserida em todo o nosso cotidiano atualmente, estando presente em algoritmos que realizam pré-diagnósticos de forma a priorizar exames com maior probabilidade de possuir doenças, assim como em serviços de detecção de face e em algoritmos de recomendação que abrangem desde compra a serviços de streaming. Com a diminuição dos preços, ocorre uma democratização do acesso a esse tipo de serviço, o que produz mais soluções que abrangem mais áreas, gerando maior acesso e maior uso da análise de dados. No mercado atual, a análise de dados é dividida em várias partes, com profissionais sendo requisitados em cada área do fluxo, desde a preparação dos dados até a criação dos modelos. E futuramente, mais áreas virão, assim como mais modelos que usam diferentes soluções. A única coisa que se pode ter certeza é que é uma área que estará sempre em constante evolução, e os profissionais dessa área sempre terão que estar estudando, lendo e criando coisas novas e novas soluções de forma a ultrapassar os limites pré-estabelecidos.